Boa noite para quem está assistindo a gravação. Segundo, boa noite. Então, quem está aqui e for conseguindo e quiser e puder abrir a câmera, é ótimo que a gente se vê um pouquinho mais, se, né, troca aí também um pouquinho mais de imagens. Para quem estava ontem, ó, eu já acendi novamente. Ontem eu apaguei a velhinha depois do nosso ritual, mas eu acabei de acender ela aqui novamente para manter a chama da magia acesa, né? E se escuta em espanhol? No tenemos la traducción simultánea, porque Não. acá tienes la ferramenta, pero no tenemos ninguno para traducir. A Drica tá ficando craque, daqui a pouco tá traduzindo. Pero vamos a É, hablar bem espacito. sim, vamos falar bem devagar. E aí você vê se consegue acompanhar, Bárbara. Tomara que sim. Então, Ica, não precisa acender outra vela. Eu só estou brincando, mas trazendo. Quem quiser acender uma vela pode acender, gente. Mas eu estou só brincando, assim, trazendo um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Teve gente aqui que de repente não estava ontem, então ontem a gente fez um pouquinho, né? Assim, falou um pouco sobre a magia, o que que é a magia, a conexão entre intuição e magia, como que isso funciona, como que é importante, assim, alinhar, né? Poder alinhar a nossa intuição em conexão com o nosso espírito, com a nossa essência, para abrir esse canal também de fazer magia, como que a magia está presente já dentro da gente, no dia a dia. É, a gente trouxe um pouquinho também esse lugar de alguns fatos, né, que foram contribuindo para a magia ser desvalorizada, desqualificada, né, excluída das nossas vidas, né, como as religiões, os sistemas econômicos, muito através do medo, né, assim, a magia associada com alguma coisa que dá medo, que é superstição, que é, né? Então, só recuperando um pouquinho, e aí no final a gente fez um ritual. Quem quiser, quem não fez e quiser fazer pela gravação pode fazer, mas a gente fez um ritual que a gente acendeu uma vela e usou a vela como um elemento, como um símbolo, né? Então a vela ela traz é, essa possibilidade da gente falar de vários simbolismos, né? Assim, desse iluminar, de trazer a luz, de fazer luz, é, de brincar com o fogo também, né? Como elemento dessa transmutação, desse movimento. Então, acendi ela aqui de novo, eu deixei ela aqui no escritório do meu sogro provisório, que ele me emprestou, que eu tô aqui na casa dos meus sogros. Deixei minha mesinha aqui com a velhinha e aí agora acendi para honrar esse lugar de manter essa chama da magia acesa. Então sintam-se à vontade se quiserem ou não acender uma vela. Mas bom, vamos ao que interessa, o tema de hoje, que é de criação de realidade. Que é um tema muito, muito, muito legal. E a Drica Voivodic e eu adoramos, né? Na verdade, acho que muita gente na Escola da Aura é muito fã de falar sobre esse tema, de navegar assim nesse lugar. Inclusive, a gente usa bastante uma técnica durante que a gente aprende, né? A gente ensina durante o curso de meditação das rosas, durante o curso de leitura da aura, que é a técnica do mock-up, que é uma técnica específica de criação de realidade e que ela funciona muito bem. Agora, também quando a gente alinha outras coisas e alia essas outras coisas a essa técnica, vai potencializar ainda mais, tá? Então, não é que você precisa saber o mock-up para criar a sua realidade, ela só é uma das ferramentas, né? Que a gente usa bastante assim na escola. Mas Mas o fica tempo o inteiro. convite e uma aguinha na boca, que é uma super técnica, né? Na verdade, o conceito que a gente vai trazer hoje está totalmente alinhado com o mocap, ele é a base do mocap. Mas o mocap ele vai dar uma receitinha de bolo ali, né? Que é para a gente fazer essa criação de realidade. Hoje aqui a gente vai dar outros conceitos, a gente não vai entrar nessa técnica, mas depois quem quiser, quem sentir, vai ser muito bem-vindo para fazer a meditação das rosas nível 3, que é onde se aprende essa técnica, né? E aí a gente vai, né, quando tiver o aura, vai ter a meditação, e aí, enfim, vocês vão ser é, bem bem-vindos. E o mock-up, só para trazer um pouquinho esse lugar, assim, ele é uma técnica que é uma arquitetura, né?
é uma arquitetura, assim, é um design, né, energético, que potencializa totalmente a nossa criação de realidade, né? Então, se num nível físico e da matéria aqui, nesse nível, nesse plano, a gente precisa, sei lá, né, de um fósforo para acender a vela, que foi o que eu acabei de fazer, né? Então, eu preciso aqui de uma caixinha de fósforo para acender uma vela, né? O mock-up, ele é aquilo, não a única coisa, tá? Mas é uma das coisas que a gente pode precisar, no sentido de que ajuda a gente a criar no nível energético aquilo que a gente quer. E quando a gente cria nesse campo energético, nesse nível, o que a gente quer, a gente vai trazendo essa manifestação para cá, para o plano da matéria, né? Então, o tempo inteiro a gente está criando realidade, né? Tudo que a gente vive hoje, a manifestação, tudo que a gente vive hoje é a gente criando, a gente criou essa realidade em algum momento, né? É, a gente pode ter criado essa realidade numa outra vida, para quem acredita ou tem essa ideia das vidas passadas. A gente pode ter criado a realidade do que a gente está vivendo hoje 5 anos atrás, um mês atrás, ou também ao longo de toda a nossa vida, vir criando a realidade para a gente poder estar aqui hoje numa segunda-feira, 16 de setembro, às 18h11, juntos falando sobre criação de realidade, né? Então, a realidade que você criou até aqui te permite estar, né, vivendo esta realidade aqui e agora, né? Agora, muitas vezes a gente não tem exatamente consciência daquilo que a gente está criando, né? E quando a gente não tem, estava vendo aqui se alguém escreveu alguma coisa, tá? Quando a gente não tem consciência, da realidade que a gente está criando, a gente está criando inconscientemente. Então, a gente não sabe exatamente o que a gente está criando, né? Então, isso, assim, diminui as chances da gente criar, talvez, aquilo que a gente quer, né? é, Dificulta talvez um pouquinho as chances de a gente criar aquilo que a gente quer, e também pode fazer com que a gente crie determinadas coisas que às vezes a gente não quer, né? Por exemplo, quando você está com uma vibração, com um pensamento, né? Vamos colocar na mente mesmo. Quando você está com um pensamento repetitivo, assim, né? Algo que fica ali na sua cabeça, por exemplo, que vai dar errado alguma coisa. Vamos colocar assim, né? Ai, que não sei o que, vai dar errado. Eu vou chegar, vamos supor que você tem, sei lá, uma reunião no seu trabalho, você precisa apresentar um projeto, e aí você fala, não, ai, vai dar errado, aquela apresentação lá, aquele PowerPoint, aquele negócio que eu fiz não vai abrir, que vai dar errado. E você tá ali com aquele negócio martelando na sua cabeça, né? Provavelmente esse pensamento que está repetido, assim, que está se repetindo e te levando para um lugar de que aquilo ali vai dar errado, pode ter a ver com uma insegurança sua, pode ter a ver com algum lugar emocional seu que está mexido em relação àquele evento de você precisar, né, de você ter uma apresentação ali no seu trabalho. Mas aí, quanto mais você fica, então, nessa vibração de pensamento de que vai dar errado, mais chance tem realmente de dar errado, né? Por quê? Porque você está criando aquilo, né? E isso para coisas. Aqui eu falei uma coisa que é meio, vamos supor, um curto período de tempo, né? Assim, a curto prazo, né? Mas você pode colocar isso em escalas a longo prazo. Então, se você está vibrando que, é, que ganhar dinheiro é muito difícil, né? Se você está com crenças assim, que é isso, ganhar dinheiro é muito difícil, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir nunca nessa vida ganhar o dinheiro que eu quero para. Você tem muito menos chances, né, de ter uma realidade financeira diferente daquela que você está pensando, né? Porque quando você está emitindo essa vibração no nível de pensamento, isso está contribuindo para uma realidade que você está criando. Então, por isso que as nossas emoções, os nossos pensamentos e tal, elas vão criando as realidades que a gente vai viver no futuro, seja a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E se a gente passa a ter mais consciência de que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e como a gente age, né, contribui para criar a realidade, a gente vai tender, né, ou pelo menos colocar a intenção de estar mais atento a essas diferentes esferas, né? É, Vamos lá. Então, por exemplo, estava pensando um exemplo aqui, né? E aí vamos supor que você tá numa situação que você tá numa realidade ruim, né? E você não sabe por que que você tá ali. Vamos supor, tá acontecendo alguma coisa na sua vida que você julga que não tá sendo boa para você, né? Que você tá ali, mas que, ai, não tá legal, né?
Se você tem consciência também do que a gente está falando aqui, se essa sabedoria, se esse lugar já chegou um pouquinho para você, você também pode olhar para como que estão as suas emoções nesse momento, como que estão os seus pensamentos nesse momento, como que estão as suas ações nesse momento, né? Como que você está agindo, sentindo e pensando que pode estar conectado com você estar vivendo algo que você não está satisfeito, que você não está desfrutando, que não está gostoso, alegre, feliz e fluido para você, né? E é a partir desse diagnóstico, por exemplo, né? Quando você vai traçando esse diagnóstico, entendendo o que pode estar relacionado a isso, fica mais fácil de você começar a mudar. E aí, quando eu falo começar a mudar, é começar a mudar esse mundo interno para que o mundo externo, né, essa realidade fora, vá manifestar também essas mudanças internas que você está fazendo, né? Então, uma pergunta que é bem importante quando a gente fala desse movimento de criar a realidade é, primeiro, o que a gente quer criar, né? O que você quer criar na sua vida? Então, essa é a principal pergunta. Eu gosto de um exemplo, assim, que eu ouvi de um professor, que é assim, Deus, o Criador, o universo, como você quiser chamar, tá ali é, opa, tá ali, por exemplo, esse Deus, esse Criador, né, o universo, como você quiser chamar, tá ali olhando, né, lá de cima, assim, para você, eu gosto dessa imagem, e prontinho para te dar um empurrão na direção que você quer ir, né? Assim, prontinho para tipo, te dar um impulso, né? Colocar uma gasolina, assim, um combustível a mais na direção para onde você quer ir. Mas se você tá com 4 caminhos na sua frente. Ai, não, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se, né, brincando um pouco assim, mas não, eu não sei se eu quero, não sei exatamente se eu quero assim mudar de casa, porque talvez seja melhor eu reformar essa casa. Não, mas eu não sei se é porque eu não sei. Se você tá com 3, 4 caminhos na sua frente, esse Deus, como você quiser chamar, tá olhando, mas ele não vai te dar um empurrão na direção certa, né? Porque vai que ele te empurra na direção errada, na direção que não é exatamente aquela que você quer ir. Então ele fica ali meio aguardando, sabe? Meio assim, esperando. Não, deixa eu ver se ela vai dar o primeiro passo, e aí depois eu impulsiono mais ainda, né? Então, eu acho que essa imagem ajuda, não sei se faz sentido para vocês, assim, mas eu acho que ajuda nessa percepção é, de que primeiro a gente não está sozinho, né? Tem esse movimento de diva, cuidado com o seu microfone aí que está abrindo às vezes. Pode deixar Então, passar na. abriu de novo. Foi. Então, te ajuda, né? De saber disso, assim, esse Deus, essa força que vai te impulsionar numa direção, precisa que você dê o primeiro passo, né? Então a gente dá o primeiro passo, e aí essa imagem eu acho que ajuda, era isso que eu ia falar, né? Ajuda a perceber que a gente não está sozinho, então não estamos sozinhos, né? Tem forças, tem energias, tem dinâmicas que apoiam a gente quando a gente escolhe um caminho, né? E quando a gente vai nessa direção, mas o primeiro movimento, ele realmente precisa ser nosso, que é de olhar e falar para que direção eu quero ir. Se eu coloco a criação de realidade como uma direção para caminhar, para que direção eu quero ir, né? Para onde que eu quero ir? O que que eu desejo? O que que eu quero criar? O que que eu desejo verdadeiramente? E aí tem relação com o que a gente falou ontem, que é o que que é a minha essência, o que que o meu espírito, o que que aquilo que é mais verdadeiro em mim deseja criar, né? E aí como que eu vou perceber isso? Ter ferramentas que ajudam a conectar com essa intuição, ter ferramentas que ajudam a limpar, por exemplo, a Peggy trouxe isso ontem sobre a meditação das rosas, né, que é uma das ferramentas, assim, ter ferramentas que ajudam a gente a se limpar ou tirar, né, ficar mais separado de energias que não são nossas, ajudam muito, porque se eu estou misturada com a energia é, do meu marido, da minha mãe, do meu pai e tal, aquilo que eu vou criar não necessariamente é a minha vibração, né? Que está pedindo, que está desejando, que está ansiando por aquela realidade. Pode ser essa influência de outras energias que estão comigo, né? Então, purificar os sentidos, purificar essa intuição é um primeiro passo, um dos passos para estar mais assertivo e conectado com essa intuição para você saber, tá, é isso aqui que eu quero criar,
né? E, inclusive, apurar isso, né? Não, eu quero criar, agora que eu vou fazer uma mudança de casa. Tá, mas se eu vou fazer uma mudança de casa, mas qual que é o tamanho que eu quero que essa nova casa tenha, né? Aonde que eu quero que essa casa esteja? É, numa rua que tem muito acesso ao comércio, porque isso vai facilitar muito a minha vida? Não, num lugar que é mais silencioso, porque eu prezo bastante o silêncio. Então, o primeiro passo tem a ver com ir se fazendo essas perguntas e muito honestamente se perguntando o que que você quer criar, né? Só para você, ninguém mais precisa saber. Então dá para ser bem honesto. Nessas horas eu gosto de dar para ser bem honesto, porque você não precisa falar para ninguém, né? Assim, você pode ali ficar conectado com essa honestidade máxima. E eu Fala, sinto, Drica. Ju, que tem uma coisa meio da cultura ocidental, né? Que é da gente, como se fosse uma defesa para as frustrações, da gente, para a gente não se frustrar. E aí, assim, você ter um plano A, um plano B, um plano C, só que aí você não percebe que esses planos eles podem estar te puxando para direções contrárias. Então, eu quero fazer um mestrado na Europa, mas eu quero trocar de carro. Mas quer dizer, um inviabiliza o outro. E aí, na verdade, você não está direcionando sua energia para uma coisa só, né? E aí eu quero construir uma casa. Então, tipo, é muito importante ter essa questão da ordem de prioridades. Não, agora minha energia tá no mestrado. Então, eu vou colocar tudo aqui e aí eu vou passar, eu vou conseguir. Parece que é quase uma coisa assim, vamos ter outras frentes aqui para que se você se frustrar, você tem outra coisa para fazer, né? E aí não, é o contrário disso. Porque, claro, que se você está trocando o carro, como é que você está colocando energia para passar 2 anos fora no mestrado? Você tá, são contrários, né? Contraditórios. E que tem a ver com esse lugar da escolha, né? Da importância da escolha. Então, a intenção, assim, a intuição afinada para essa percepção, alinhada com esse poder da escolha e com essa intenção de criar a realidade que se quer, né? Então, por exemplo, a Drica foi falando, aí me veio a imagem, assim, quando a gente vê, às vezes, tipo, criança que quer ter tudo, né? Sei lá, a criança tá na piscina e aí ela quer almoçar, porque ela tá com, sei lá, tá lá num almoço de família, tem uma piscina e a criança quer almoçar, mas ela tá na piscina, ela não quer sair da piscina, ela quer comer na piscina, né? Pô, por que eu não posso comer na piscina? Aí a mãe e o pai falam, não, tem que sair da piscina para comer, então a criança quer ficar ali, né? Porque tem esse movimento um pouco de querer ter tudo, né? Naquele exato momento. E não é um pensamento escasso aqui de que a gente não pode ter muito e de que a gente não pode criar muito, né? Não é isso aqui, não se trata disso. Mas se trata de fazer escolha. E quando eu escolho uma coisa, eu abro mão de outras, né? Então, tem um lugarzinho aqui que eu sinto que ele fala de uma certa maturidade, né? Que é entender que agora essa aqui é a minha prioridade. Agora esse aqui é o meu foco, né? Então, quando a gente escolhe algo, a gente está não escolhendo outros vários algos, né? E isso muitas vezes pode ser difícil, mas tem um lugar que eu sinto que fala de um amadurecimento, assim, de uma responsabilidade, né? De um ser adulto, né? Enquanto eu escolho e honro essa escolha para seguir a partir dela, né? É, e mais. E aí, esse lugar que eu falei, só para fechar e passar a bola para a Drica, de para eu ter clareza em tudo isso, é importante ter, né, esse lugar do discernimento, então saber discernir da onde estão vindo os desejos, né? Então, esse desejo, essa vontade que eu quero de criar algo, vem de uma energia da minha mãe, do meu pai, do meu marido, ou vem de mim, né? É, e aí, se vem de mim, de que lugar dentro de mim vem, né? Então, poder trazer fazer esse movimento de desiludir, né? Tirar as ilusões para enxergar realmente com clareza da onde que está vindo o movimento, né? Por exemplo, tá vindo de um lugar mais assim, eu quero ter, sei lá, eu quero ter muito sucesso no meu trabalho. E sucesso no meu trabalho sei lá, ser promovido para um cargo que eu vou trabalhar de Londres. Ok, né? Da onde que vem esse desejo? Da onde que vem essa motivação? Vem de um lugar conectado com a sua própria caminhada, com aquilo que realmente faz sentido para você, né? E é isso para você, isso faz muito sentido, isso é seu, né? Quando eu falo assim, é seu, é porque é seu, né? Ou
está conectado talvez com um lugar mais egóico, mais relacionado ao ego, mais relacionado a não, eu quero isso porque eu quero ter poder. E sei lá, eu sofri muito nessa vida e eu quero ter poder, porque assim, só assim eu vou me sentir seguro, só assim eu vou sentir que, né, que eu sou alguém, né? E aí a gente vai através assim, porque vocês estão vendo como não é tão simples. É simples, mas não é tão simples, porque vai desvendando, né? Vai revelando várias camadas nossas quando a gente vai se fazendo essas perguntas honestas, assim, e profundas sobre esse lugar de criar a realidade. E a primeira pergunta é o que que a gente quer criar, né? E aí acho que vale a gente já entrar aqui um pouquinho nesse movimento das leis universais que influenciam, né, e que tem profunda relação com tudo isso que a gente está falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas, né? As leis universais, elas, assim, são, não sei se vocês já escutaram falar, né? Elas vêm de um ser chamado Hermes Trismegisto, que isso significaria, né? Hermes, o 3 vezes sábio, que teria sido uma figura, um homem, uma entidade, enfim, a gente não sabe direito exatamente se ele já foi, se ele foi um deus, se ele foi um super sábio, né? Não tem tanto essa referência, mas a gente sabe que existiu essa figura no Egito, né? E tem muitas coisas atribuídas para ele, né? E ele criou essas leis universais. Enfim, isso foi sendo transmitido gerações por gerações, foi parar na Grécia, depois foi resgatado na era medieval, né? Acabou sendo publicado como Kybalion, né? Que é enfim, um compêndio dessas leis universais. E essas leis universais, elas são tão incríveis que elas, né, datam aí de sei lá quantos mil anos atrás e elas são totalmente atuais e funcionam perfeitamente bem. E elas têm muito, muito, muito a ver com a criação de realidade, né? Elas vão falar aí de formas em que o universo opera, em que a realidade opera e que ela acontece pra gente, né? Então, assim, é um tema incrível. Eu recomendo, assim, de vocês, sei lá, de repente lerem o Kybalion. Depois eu coloco essa bibliografia lá no nosso grupo, né? Tem palestra da Lucilena Galvão sobre as leis universais que mergulha muito nelas. Agora eu vou dar uma pinceladinha só para a gente situar, porque tem muito a ver com a forma da gente criar realidade, né? Então, a primeira lei universal, né, do Hermes Trismegisto, ela fala sobre o mentalismo. Ela é muito simples, ela fala que o todo é mente, o universo é mental. E isso significa que tudo começa com a mente ou a consciência. Aí, essa mente, gente, vamos lá, né? Não é a mente que mente, não é aquele nosso cérebro de macaco que fica criando coisinhas, criando historinha, se preocupando, pirando, né? Não é sobre isso, né? Essa é uma mente, uma consciência, uma questão dessa consciência universal, né? Então, o universo e todas as suas manifestações são criações da mente superior. E aí é isso, né? Isso significa que tudo que vem ser realizado na matéria, aí depois, né, quando a gente falar um pouquinho de 5 corpos e tal, a gente vai perceber que vem do corpo espiritual, mas é de um campo muito sutil e abstrato. Vai para o corpo energético, que também tem muita abstração. A hora que se manifesta pela primeira vez, ou seja, que você chega à conclusão de que você deseja realmente algo para realizar o seu propósito, para realizar um projeto de vida, né? Ou enfim, para te dar um pouco mais de conforto ou algo assim, isso passa pela mente. Então, assim, eu quero uma cadeira. Isso precisa estar ali expresso na minha mente, tá? A cadeira é assim, assado. Eu vou construir essa cadeira, eu vou comprar essa cadeira, enfim, isso é formatado na minha mente, né? E aí é a partir daí que a gente começa a desenrolar as coisas. A gente cria mentalmente, aí a gente transforma isso em um discurso, em palavras, etc. E aí é a partir disso que as coisas vão se manifestando. Os projetos também se dão assim, né? Então, eu quero construir uma casa, tá? Onde, quando, como, como é que ela é, qual é o projeto dessa casa, tudo isso vai partir desse plano mental, dessa arquitetura mental que a gente falou ontem, né? Que fala aqui de sexto chakra, porque é você visualizar,
né, com a sua visão espiritual, mas você trabalhar cognitivamente sobre isso para que isso possa se manifestar, né? Então essa é a primeira lei e isso fala muito sobre a gente, porque se a nossa mente cria a realidade, e aí a nossa mente está frenética, criando um monte de historinha. Nossa, você vai ser assaltado, você vai ser roubado. Você anda muito distraído. Você vai se dar mal. Você está criando, né? Você tem um lugar aí que está você está jogando, despejando esse mental aí para o universo, né? Então, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, né? Porque isso está ajudando a criar realidade. Aí tem uma outra lei que fala é a lei da correspondência, a segunda lei, né? Que fala isso que a Júlia falou agora, o que está em cima como que está embaixo, o que está dentro como que está fora. A gente precisa transformar algo interno para que a gente manifeste fora. Então não adianta eu querer uma coisa super paz e maravilhosa e harmoniosa se dentro de mim tem uma guerra, né? Então, é essa lei da correspondência. Eu vou gerar coisas de acordo com o que eu tenho dentro, né? Então, essa lei reflete essa ideia de que existe uma correspondência entre esses planos da existência. Vai falar muito sobre esses 5 corpos: o espiritual, o energético, o mental, o emocional. Esses corpos eles vão se corresponder, né? Então, é muito importante a gente também ter clareza sobre isso. Como é que está aí dentro? Né? Como é que estão os seus corpos? Porque isso vai se manifestar na forma como você cria essa realidade. A terceira lei universal, ela fala sobre a lei da vibração. Essa lei é importantíssima, porque nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, né? É a lei de que fala que tudo é energia. Então, que a vibração é que vai ajudar a criar a realidade. Então, a partir dessa lei, tudo no universo está em movimento, e esse movimento, ele tem a ver com a energia, ela está na frequência da vibração que você está. Então, como é que você está vibrando? Como é que está a sua energia? Como é que está aí, né? Então, assim, se você está super motivado para fazer algo, mas você está com raiva, você está denso, você está pesado, o que você está querendo criar é a partir de um jogo de vingança, de uma raiva. Não é que você não vai criar a realidade, é bem possível que você crie, mas você talvez crie algo muito distorcido, porque está vindo com uma frequência, uma vibração pesada, né? Então, é como eu costumo falar quando eu dou aula de mocap, né? Eu costumo falar que a frequência, a vibração, ela é o adubo para o seu plantio, né? Então, esse solo, ele vai ficar, ele é o fertilizante para o seu plantio. Então, o que você plantar, o seu projeto, ele vai se nutrir dessa vibração. E aí, se você tem um nutriente que está podre, que está pesado, que está denso, o que você vai plantar vai vir com essa vibração, sabe? Por mais que seja algo até, né, enfim, edificante, mas vai tá vindo de um lugar pesado, né? Então, é muito importante que toda a realidade que a gente crie, ela parta de uma vibração elevada, né? Então, a gente olhar para isso. E essa lei, ela é fundamental. E aí, eu vou falar dela de novo aqui quando eu for falar da lei, dos princípios da lei da atração, né? Porque você vai atrair o que você está vibrando. Mas aí, a quarta lei é a lei da polaridade, que tudo é dual, tudo tem polos. O positivo tem o negativo, a luz tem a sombra, né? Então, tudo tem 2 lados. A gente vive num mundo de dualidade, né? Então, esses opostos, na verdade, são aspectos de uma mesma coisa. E é muito importante a gente ter consciência disso, sabe? Assim, não querer só o que está luminoso e brilhante. Ah, eu quero um emprego maravilhoso, mas eu também não quero perder minhas férias. Fala um pouco dessa coisa que a Júlia falou. Você está abrindo mão de alguma coisa, porque tudo tem os polos, né? Negativo e positivo, tem o lado ruim de tudo que você vai criar. Então, é olhar para a polaridade do que você quer também, né? É olhar que tudo vai também te dar trabalho, vai ter seu lado sombra, e a gente integrar essas polaridades dentro da gente, luz e escuridão, quente e frio, amor e ódio, são exemplos disso, né? Então, a gente não vai ter nada que só tenha luz, né? E a quinta lei é uma lei que fala
lei do ritmo. Tudo flui dentro e fora. Tudo tem as suas marés. Tudo que sobe, desce, né? Como o mar. Então, eu tenho a maré alta, eu tenho a maré baixa. Eu tenho as fases da lua. Eu tenho o que vai expandindo e contraindo. Meu coração, ele pulsa. Ele tem sístole, ele tem diástole, né? Tudo no mundo tem ritmo, né? Então, essa lei, ela expressa essa natureza cíclica de tudo que tem no universo. Então, tem um ritmo, tem uma alternância. Então, o que que acontece? Se eu pego um pêndulo e puxo ele totalmente para um lado, quando eu soltar, ele vai vir com aquela potência. Então, há que se dosar esse ritmo, né? Então, em vez de eu puxar então esse pêndulo de uma forma muito drástica para uma polaridade, né? Que aí ele vai depois para o outro polo oposto, eu posso ir encontrando ritmos mais suaves para isso acontecer, né? Aí a gente fala também da lei de causa e efeito, né? Que tem muito a ver com a lei do karma. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Cada ação ou pensamento gera uma consequência, seja positiva ou negativa. E aí essa lei, ela fala muito, assim, muitas vezes as questões da lei do karma, elas estão regendo aí até coisas que a gente não tem muita noção na nossa vida, mas elas foram plantadas muitas vezes em vidas passadas ou, enfim, em momentos muito, né, longínquos, né? E aí isso amadurece num determinado momento esse efeito, né? Dessa causa que eu gerei vai voltar para mim, né? Então, tem a ver com isso. Muitas vezes, até a própria criação de realidade, ela naquele momento não vai conseguir se manifestar porque você está lidando com questões da lei do karma, da lei da causa e efeito. Então, você gerou determinadas coisas que você precisa elucidar, limpar, né? Porque ela teve uma causa lá atrás. E aí a gente também vai entender, né, como é que, assim, é bom a gente ter clareza sobre isso, né? Muitas vezes as coisas não vão acontecer, algumas vezes podem não acontecer exatamente como a gente quer, porque tem essa lei aí operando. E a lei do gênero, né? Amiga, Oi, só uma coisa sobre isso que você está falando, assim, para complementar, isso que a sim, Drica estava falando, me traz, assim, um lugar da gente, é, não é para se colocar, assim, como vítima, né? Ah, isso está acontecendo comigo porque em algum outro momento eu gerei isso e, ai, meu Deus, né? Assim, tô meio encenando um pouquinho aqui, mas essa energia da vítima dentro da gente, né? E eu vejo que hoje em dia é até meio assim, né? Não é tão simples falar disso, mas hoje em dia a gente é, tem um lugar meio social e cultural, né? Que a gente até dá uma valorizada um pouco nisso, sabe? Como, tipo, quem é mais vítima, sabe? Não, vamos para alguém chega e te conta assim, que é, sei lá, que tem alguma coisa muito difícil acontecendo na vida, e você fala, nossa, na minha também tá muito difícil. Tem uma coisa que na minha vida também tá muito difícil, não sei, o quê, né? Então, é assim, competição, uma de quem está na vítima maior tragédia. é a competição de quem tá na maior tragédia, ou esse lugar de, tipo, as vítimas se dando a mão, né? É a vítima dentro de todos nós. Todo mundo tem ali uma vitimazinha, e aí esse movimento das vítimas se dando a mão, né? E, e aí eu acho que isso que a Driga está falando não é para colocar a gente no lugar de vítima, né? De que eu estou sofrendo as consequências de algo que eu nem sei que eu estava criando. Não, pelo contrário. É para, a partir dessa consciência, a gente daqui para frente fazer a escolha de, não, então agora eu me coloco consciente de criar a vida que eu quero, de dar os passos nessa direção, né? De não criar para mim coisas que eu não acredito e que eu não quero, né? Então, tipo, como dar um basta para esse, para esse outro lugar mais inconsciente e falar, não, a partir daqui, agora que eu sei disso tudo, se isso faz sentido para você, né? Porque a gente pode estar falando aqui e você falar, não, nada disso faz sentido para mim. Ok, tá ótimo também, né? Mas se isso faz sentido para você, se de alguma forma toca em você como verdade, pum, tá, então agora eu faço a escolha e a partir desse momento eu vou estar consciente criando a minha realidade, né? Eu sinto até que tem uma questão meio de autorresponsabilidade mesmo, né? Que é isso, assim, em algum lugar a gente escolheu esse momento ou criou essa situação. E para limpar é isso, é a gente ter disposição, disponibilidade, abrir o espaço
para limpar, sei lá, se às vezes é uma questão com relacionamento, se é uma questão em relação talvez às vezes alguma dificuldade financeira, né? Arregaçar a manga e tentar limpar essa causa e efeito aí, né? Porque a gente também tem a capacidade disso, né? De avançar. Então, tomando muito como autorresponsabilidade, saindo do lugar da vítima e tomando como autorresponsabilidade, e se colocando como o agente, né? Esse nosso encontro aqui, ele é muito para falar sobre isso. É que a gente, nós, somos os agentes que podem atuar na nossa criação de realidade. Tudo que está acontecendo, de alguma forma, partiu da gente. E só quem pode transformar somos nós. Não é de fora para dentro. A transformação, ela é de dentro para fora, né? Então, isso é muito bonito. Então, só continuando aqui, né, para a gente finalizar aqui com as leis universais, a gente tem também essa lei do gênero, né? O masculino e positivo, desculpa, o masculino e feminino, que, aliás, ontem foi muito bonito, né? Como a Júlia trouxe no ritual das mãos, né? Com a ação e o ativo e o passivo, o yin e o yang. Isso está relacionado a essa lei do gênero, né? Masculino e feminino, independente de você ser mulher ou de você ser homem, ou de você ser bi, trans, o que você queira ser, né? Mas o masculino e o feminino, eles habitam dentro de você e dentro de de tudo, né? E de todas as pessoas. Então, o gênero, ele está em tudo. Tudo tem princípios masculinos e femininos. E aí, isso tem a ver com o princípio da criação, né? Essa lei, tanto no sentido físico quanto no sentido metafísico. Esse masculino e feminino em tudo e essa sua interação cria a vida e a manifestação. Porque é preciso o ativo para gerar, para colocar algo em movimento na força motriz, e precisa do passivo, ou do feminino, do acolhedor para nutrir, gerar, né? E aí, seja homem ou seja mulher, todo mundo tem a possibilidade de utilizar dessas forças, né? Então, são forças que estão ao nosso dispor também para criar as nossas realidades. É muito importante a gente ter essa consciência e não entrar num lugar de eu só tenho a força de ação, mas não consigo acolher, ou eu só tenho o passivo, né? Não consigo tomar atitudes. Todo mundo tem essas energias dentro, né? E tudo tem, toda e qualquer situação tem, né? Então a gente tem essa possibilidade de gerar. Então, essas são as 7 leis universais. Depois, se vocês quiserem esse resuminho, eu posso colocar no grupo, mas, enfim, volto a recomendar de vocês investigarem um pouco mais, porque é muito interessante. E aí, a partir dessas 7 leis, existe a lei da atração. E isso é também uma grande força motriz de criação de realidade, né? E aí ela se baseia nas leis universais, né? Tem muito a ver, né? Eu vou falar aqui também bem rapidinho por ela, porque senão também a gente acaba o nosso tempo. Então, ela fala que pensamentos geram realidades. Lei do mentalismo, né? A primeira lei universal. Então, nossos pensamentos e emoções vão ter frequências vibracionais, vão atrair circunstâncias, vão atrair experiências semelhantes. Então, se você pensa numa coisa com alguma emoção positiva, você está emitindo uma energia que ressoa naquilo. Com alguma emoção negativa, você está emitindo energias que ressoam com aquilo, né? Então, o pensamento está ali. E a gente está fazendo isso o tempo todo. Segunda lei da atração, né? Segundo ponto, fala de foco e de intenção. É muito a ver com tudo que a Júlia estava falando no início. Então, tudo que você coloca a sua atenção, sua energia, tende a crescer na sua vida. O bom e o mal. Você lembra aquela história do lobo, né? Qual lobo que você vai alimentar? Tem um lobo trágico, malvado, da miséria, da doença, da dor, e tem um lobo do crescimento, do desenvolvimento. Qual lobo que você está alimentando? É isso, a gente nutre o que a gente quer, a gente nutre o que a gente quer realizar, né? Onde você coloca energia é o que vai se desenvolver. Então, se você está sempre pensando em coisa boa, mais coisa boa se manifesta. O oposto também vai acontecer. Se você está só pensando em tragédia, que algo vai dar errado, sabe aquela história da lei de Murphy, né? Se alguma coisa vai dar errado, vai dar errado. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A intenção, o desejo claro de alguma coisa é o nosso ponto de partida para manifestação. Então, é sobre isso, escolher o que você quer manifestar,
né? E ir com fé. Aí é o terceiro ponto, que é a crença e a fé. Para essa lei da atração funcionar, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar com todo o nosso ser, do dedão do pé até o último fio de cabelo, né? Você precisa estar inteiro acreditando. Se tem um ponto de resistência ou de dúvida, já vai te atrapalhar, né? Crenças limitantes vão te atrapalhar. Dúvidas vão bloquear o fluxo da energia. Então, isso é algo muito importante da gente limpar. A gente ter essa consciência e limpar as resistências, né? Ai, mas e se não der? Ai, eu tô indo, mas e se não tiver ninguém lá? Ai, mas e se não puder me receber, né? Acredita e vai, sabe? Acredita e vai, porque tá tudo operando a seu favor, né? Se você tiver com dúvida, as coisas talvez não aconteçam assim. Outro ponto muito importante é a gratidão. Então, a gente se sentir grato pelo que a gente já tem, pelos passos que a gente já deu, pelas ferramentas que a gente já adquiriu. Mesmo antes de você manifestar o que você deseja, você já se sente grato pela possibilidade de você conseguir aquilo, né? Então, tudo isso vai ajudar você a elevar a vibração, vai colocar você nesse lugar. O lugar da gratidão, ele é um lugar muito puro, muito verdadeiro. Mas tem que ser uma gratidão real, né? Tem que ser uma gratidão verdadeira, uma gratidão que esteja vindo lá de dentro de você, de um lugar real, né? Então, é se conectar com essa gratidão, né? Se conectar com a gratidão de estar vivo, de ter os recursos que você tem. Não é focar no que falta, é focar no que você já tem, né? No copo que está cheio, na parte do copo que está cheia, né? E agradecer por ela. Então, também E você. aqui tem um lugar dessa gratidão, assim, que eu acho que vale trazer também, que que a fé e a confiança também ajudam muito nesse lugar desse agradecer, né? Porque se a gente condiciona o estar grato a uma compreensão mental, não, então eu agradeço aquilo que mentalmente eu acho que me faz bem, né? A gente restringe muito o nosso potencial de ser grato, né? Então, como é confiar, né, assim, e trabalhando para cada vez confiar mais e mais para poder agradecer mesmo aquilo que você ainda não compreende, né? Poder agradecer que tudo aquilo que aconteceu na sua vida até hoje, né, tinha que acontecer. E é isso, e a partir desse ponto se colocar como agente ativo, né? Mas parar um pouco de brigar, parar um pouco de brigar com o passado, né? Parar um pouco de tentar compreender tudo pela mente, que tem a ver também com o que a gente trouxe ontem, né? Dar espaço para esse feminino, para essa confiança que vem através desse feminino, né? Exatamente. Complementando aí. É aquela oração, né? Graças infinitas vos dou por tudo quanto tenho recebido, tudo que eu posso compreender e tudo que eu ainda não compreendo. Porque é isso. A gente muitas vezes só não está entendendo por que que as coisas estão meio confusas, mas elas têm um motivo para estar, né? E aí a gente agradecer por elas também, porque elas estão levando a gente a algum lugar. Total. E é isso, né? Quando a gente se conecta com esse sentimento de gratidão, você vai atrair mais disso, né? Agradecer, na raiz da palavra, na origem, tem a ver com a graça de ser, com você receber a graça do divino, né? Então é isso, se conectar com essa vibração é muito importante. E aí a ação alinhada, né? Por quê? Embora o pensamento, né, tá no pensamento, o início, o pontapé inicial, ele parte dali, do pensamento. Mas você precisa agir. Então, não adianta também você falar assim, não, então, eu quero passar num concurso, vamos lá, vou criar essa realidade, você fica lá, mentaliza, agradece, não sei o quê, não faz nada. Não estuda, não corre atrás, não vê que matérias que vai cair. Tudo isso quanto mais você se movimenta e se mobiliza com a ação na prática, colocando a sua mão na massa, mais você vai gerar as possibilidades daquela realidade se manifestar, né? Então, essa lei da ação alinhada, né? Você vai abrindo caminhos, né? E aí é como se você estivesse mostrando para o universo, eu estou movendo, estou fazendo o que eu posso, né? Quando você faz o que você pode, você tá dando, né? Você está entregando. Vou escrever tudo isso. Eu vou colocar esse resuminho lá Sim, a gente pode no nosso colocar lá, grupo. né? E aí, gente, tem esse lugar, então, que muito do que a gente está falando, assim, tem a ver com esses alinhamentos, né? Vocês estão percebendo que é com essa purificação
com essa conexão e com o alinhamento, né? E tem uma palavra aqui que faz muito sentido, que é esse lugar de ser impecável, né? Uma impecabilidade, de você ser impecável com o seu pensamento, com a sua palavra, com a sua ação na direção daquilo que você quer, né? Você não deixa escoar a sua energia para onde não é o movimento que faz sentido para você, né? E aí tem algo que ajuda também a se manter mais impecável ainda nessa direção, que legal, Isabela, tem algo que ajuda, assim, a gente ainda nessa compreensão, que a gente vai trazer aqui umas chaves também, que é quando a gente relaciona esse movimento de criação de realidade com o movimento energético relacionado aos nossos chakras, né? Então, vamos, sim, a gente está, assim, só falando um monte de coisa aqui, mas abrindo essa energia, tá, gente? Então, a ideia é se oferecer para vocês alguns conteúdos aí, para depois também todo mundo poder ir se apropriando, né? Mas então, no sétimo chakra, está aqui no topo da cabeça, né? A gente se conecta com esse lugar mais amplo, com esse divino, com essa fé, com essa confiança naquilo que a gente quer. E daqui a gente coloca a intenção, né? A intenção para onde eu quero ir, ela vem também desse lugar aqui, né? De fé e confiança, e daqui eu vou, né? No sexto chakra, que está aqui no terceiro olho, a gente consegue imaginar, a gente vai visualizar, né? Não, então eu quero me mudar para uma casa no campo. Olha lá, pum, né? Intenção, tá? É isso que eu quero. E aí eu vou visualizar essa casa. Ela é branquinha, com janelas azuis, ela tem um portãozinho, ela tem umas margaridas no jardim. Eu vou visualizar, né? Eu vou colocar minha imagem em ação para criar isso, né? Eu vou trazer aqui, né, relacionado ao quinto chakra, o meu poder da palavra. Então, seja para mim mesma, né? Porque a gente fala para a gente mesmo, muitas coisas, né? Então, seja para mim mesmo ou para o outro, eu não vou falar nada que não esteja alinhado com a criação dessa realidade que eu quero criar, né? Então, se alguém me pergunta, ah, sei lá, você tá querendo se mudar ali para, sei lá, tá querendo se mudar ali para aquele bairro e tal. Se você fala que sim, ah, sim, tô querendo me mudar ali para Copacabana e tal, e na verdade você quer se mudar para, né, para uma casinha no mato, você não vai falar que você quer se mudar para Copacabana, né? Se você não quer falar, tudo bem, mas aí você fala, não, não é para Copacabana que eu quero me mudar, não, mas eu tô querendo me mudar. Você ainda não quer abrir ali, né? Mas de tomar cuidado com essa impecabilidade da palavra, para que a gente não fale algo que é contrário, né, à direção para onde a gente quer ir, né? Do nosso segundo e do nosso quarto chakra, então o quarto chakra, né, aqui no coração, relacionado com o amor, com essa expansão, com a empatia, com a compaixão com a gente mesma, e conectado com o segundo chakra ali embaixo, com as nossas emoções, com as águas do nosso corpo e tal, é o quê? É o movimento das emoções que fluem na gente em direção àquilo que a gente quer. Então, eu vou procurar não ter limpar qualquer tipo de emoção negativa, né, ou que me atrapalha aí na direção daquilo que eu quero. Então, se eu tenho medo de morar no mato, porque eu acho que vai, não sei, tenho medo, né? Fico com medo ali. Eu quero uma casinha no mato, mas eu tenho medo, né? Eu vou procurar limpar essa emoção, porque se é aquilo que eu quero, eu preciso limpar esse medo, né? Então, eu vou limpando, vou entrando em contato com essas emoções, purificando essas emoções para encontrar qual que é a emoção que está verdadeiramente conectada com essa vontade, com essa realidade que eu estou que eu estou querendo criar, né? E aí a ação, que tem conexão com o primeiro chakra e com o terceiro chakra. E é interessante aqui, né? Porque o terceiro chakra, ele faz um lugar da nossa conexão com o nosso poder pessoal, da gente se sentir capaz de realizar o que a gente quer, né? Então, isso é muito importante, é se sentir capaz de realizar o que você quer, né? E o primeiro chakra, que está ali na base ali da nossa coluna, né? Dali no períneo, tem a energia de sustentação. Está muito conectado com o princípio da terra, com o princípio masculino, que tem a ver com o que a Drica estava falando, desse feminino e masculino em dança nessa criação de realidade, né? Então, eu preciso ter o masculino para dar o passo, né? Para sustentar, para agir na direção daquilo também, né? Não só ter a intuição feminina para saber para onde eu quero ir, mas esse masculino que me ampara para seguir naquela direção, né? Então, tudo isso alinhado, né? Você aperta o botão alinhar agora, atualizar o sistema e vai, né? Se esse botão existisse, seria muito bom, né? Mas ele existe,
né? A gente vai aos pouquinhos apertando vários botões que formam esse botão, né? E o que ajuda muito são esses movimentos aqui, né? De a gente ter foco, disciplina, que são características que muitas vezes, quando se fala muito, né? Na intuição, em valorizar a intuição, abrir a intuição, tá, mas isso junto com foco, disciplina, com ação, né? Com se entregar 100%, que tem a ver com a confiança, né? E uma coisa que eu acho muito bacana que a Angelina, quando está dando aula de criação de realidade, ela fala, é o entusiasmo, né? Tem duas coisas assim que ela fala que mais me tocam quando ela dá essa aula, que é a Drica é muito entusiasmada, gente, muito mais do que eu e muita coisa. Ela é, tipo, mestra na energia do entusiasmo, que é quando a gente se entusiasma com aquilo que a gente quer criar, o quanto que o entusiasmo ele nutre a gente de energia, e quando a gente está nutrido de energia, a gente também tem mais energia para criar, né? Então, quanto que o entusiasmo ajuda a gente, né? É, e, e além do Uma entusiasmo, uma outra que eu curiosidade, acho. só uma curiosidade, a palavra entusiasmo, já que a gente está, a Isabela gostou, né, do agradecer, agradecer, entusiasmo quer dizer Deus dentro. Entus é Deus, né? Então, Deus dentro da gente. Então, quando você está entusiasmado com algo, tem um Deus, seu Deus interno está vibrando. Então, é por aí se entusiasmar. E é forte, é poderoso. E o último movimento, assim, que quando eu escuto a Angelina falar, me toca muito também, assim, faz muito sentido para mim, que é se sentir, assim, se abrir para receber, né? Se abrir para receber, se sentir merecedor daquilo que você quer criar para você, né? Porque se você não se sente merecedora, né? Se você não sente que você merece aquilo, se você não sente que aquilo é para você, como é que você vai criar aquilo, né? Então, não, tá tudo alinhado aqui, mas no fundo tem uma vozinha que fala, ai, não, mas isso que eu tô criando é muito para mim. Acho que eu tô querendo muito, tô querendo mais do que o meu tamanho, acho que eu não mereço tanto. Sabotou tudo, né? Vai ter que dar um reset, vai ter que começar de novo, e alinhando de novo lá, apertando os botõezinhos, né? Muito conectado com esse lugar de tipo, não, cara, eu mereço, tipo assim, eu mereço, por que não, né? Então, que é esse se abrir para receber todo o seu potencial, né? E todo o seu potencial de criação, e toda a abundância que a vida, que o universo, que a natureza, né? Toda essa abundância que tem disponível para gente e não se sentir pequeno diante do próprio potencial, né, de criação, diante daquilo que a gente pode, né? Então, eu vejo que o desafio aqui do Despertar da Magia, ele se trata disso um pouco, né? Da gente poder realmente conectar com esse tamanho, né? De poder criar aquilo que a gente realmente quer e poder receber aquilo que a gente realmente merece, né? Então, um pouquinho por aí. Bom, a gente. Eu tô criando uma realidade muito boa agora, porque olha só, são 18h58. Eu e a Drica, a gente queria trazer vários desses conteúdos aqui, assim, para vocês. É, e ainda tem mais uma última coisa, né, que a gente quer trazer, mas que aí a Drica vai falar com vocês. Mas queria só, assim, né, antes de me despedir, porque eu vou criar uma realidade de ficar aqui com uma criança, para criar uma realidade que ela tem um sono muito bom essa noite, tá? Vocês podem me ajudar nessa criação de realidade também. Essa tá difícil, mas um dia chega, um dia chega. Tô brincando, para quem não me conhece, que eu tô com a bebezinha, com a filha de 10 meses, bebezona já, né? Então, vou fazer aqui a troca de turno com o pai e a Drica vai trazer esse último conteúdo para vocês, né? Mas só queria fechar, assim, antes de passar a bola aí de novo para a Drica, desse lugar do quanto que é esse alinhamento, ele vai sendo, ele pode ir sendo refinado aos poucos, né? Aos poucos, não no sentido de devagar, sabe? Mas aos poucos e com o auxílio de ferramentas que apoiam a gente nesse refinamento, sabe? E aí na Escola da Aura a gente tem a meditação das rosas, né? Tem o Reiki também, que vai, né? A gente tem algumas ferramentas que ajudam nesse refinamento, assim, né? Mas que se complementam com, né? São muito complementares também aqui ao que a Drica vai trazer para vocês.
É isso. Então vai lá, Juju. Beijo na Tainá, que eu tô morrendo de saudade. Beijo no Lê. E a gente segue aqui, na verdade, com uma proposta de um dever de casa, de uma tarefinha aí para vocês fazerem ao longo da semana e para vocês terem, porque é uma ferramenta também, né, de criação de realidade. Que é uma ferramenta chamada, não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já faz, já fez, uma ferramenta chamada Wish Wall. É, mural de desejos, mural de intenções, né? Uma parede de desejos. Na verdade, eu vou dar um passo a passo dessa criação desse wish wall, e depois vou colocar os materiais no grupo, o passo a passo, mais ou menos, né? Para vocês poderem fazer. A ideia é fazer isso total, assim, sem pressa e, né, com prazer, de uma forma gostosa, prazerosa. Wish, eu vou escrever aqui. Wish. Que o wish é desejo, né? Wall é parede ou mural, assim. Então, é o nosso wish wall. Então, a gente vai focar em trabalhar num desejo de cada vez. Tem gente que faz wish wall, assim, que todos os seus desejos. Ah, eu quero uma casa no campo, eu quero uma viagem para a Europa, eu quero trocar de carro, eu boto o carro. E aí fica um pouco desfocado, porque tem um pouco a ver com essa coisa que a Júlia falou, da gente ter nossas escolhas, né? Ter nossas prioridades. Então, a minha proposta aqui é a gente fazer um wish wall de cada vez para algo que a gente queira muito. Então, você primeiro trabalhar aí dentro com essas escolhas, o que que eu estou querendo mais colocar a minha energia nesse momento? É em relação a uma viagem que eu quero fazer? É um concurso que eu quero passar? É uma cura de algo que eu estou vivendo, né, de um problema de saúde que eu estou precisando curar, né? Então, escolhe qual é a prioridade aí nesse momento e faz um wish wall para essa prioridade, né? E aí depois, né? Já deu, foi, aconteceu, realizou. Vamos fazer outro wish wall e a gente vai assim por diante. É como a gente faz no mockup. Quem aqui já conhece mockup sabe que é um mockup de cada vez. Não adianta você fazer um monte de mockup porque são muitas setas, né? E é muito importante a gente colocar toda a nossa energia numa coisa só. Então, eu vou ensinar vocês a confeccionar esse wish wall, né? Para que serve isso? O wish wall, ele te ajuda a trazer concretude, a trazer consciência para a sua visualização, né? Então, é esse painel, e a gente vai reunir nesse painel o máximo possível de características, informações, do que eu quero realizar, né? Então, você vai pegar primeiro, você vai eleger qual é a base, qual é o suporte para o seu wish wall. Pode ser um quadro de cortiça. Tem, tem lá um quadro de cortiça, né, na sua casa, e aí você vai usar ele para colocar ali, pinar ali, né, as coisinhas que você quer realizar. A Vera está falando que ouviu falar de wish list. A wish list, ela é uma lista de desejos. Aí você vai colocar um monte de coisa junto, e não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente trabalhar a visualização e de um desejo por vez. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma viagem para a Grécia, né? Então, eu vou colocar uma imagem de um aviãozinho no ar. Eu vou pegar o mapa da Grécia e vou colocar ali, vou circular ele. Eu vou, sei lá, colocar foto das cidades que eu quero visitar na Grécia. Eu vou colocar, os restaurantes que eu quero ir quando eu estiver na Grécia. Eu vou colocar o valor que eu já cotei de passagem, para aquele valor ficar no meu foco, né? Tipo, pô, tem que conseguir aí, então vai ser X de passagem, vai ser Y de hospedagem, vai ser não sei quanto de alimentação, então vou precisar reunir um montante de dinheiro. Você ter consciência, tá vendo quanto de dinheiro que você quer conseguir, né? Obter. Sei lá, ah, as coisas culturais que vão ter lá acontecendo, você colocar fotos disso, né? Mas o objetivo é a gente fazer isso de um jeito lúdico, bonito, gostoso, como se você tivesse fazendo uma oferenda ali para essa manifestação, né? Então você vai escolher esse suporte. Então, digamos que você tem um painel de cortiça lá, ou de metal, que você vai poder fazer
com imã, ou você tem uma cartolina. Você pode pegar uma cartolina e aí você pode fazer a base, o suporte, enfeitar ele como você quer, né? Então, de repente, é uma cartolina, você vai pintar uma coisa, ou você vai colar um tecido bonito, um tecido que te remete à Grécia, com, sei lá, uma tonalidade de azul, enfim, vai fazer uma colagem ali no fundo, o que você quiser. E aí você vai colocar. Aí você pode pesquisar em revistas, na internet, na web, né? Imprimir essas fotos. Você pode, sei lá, pegar fotos, já foi num lugar, você quer ir de novo, pegar as fotos desse lugar. Então você vai começar a compor ali esse seu quadro, né? Com essas imagens, com essas fotos. E aí você pode usar, enfim, a criatividade ao limite. Você pode usar post-it para colocar dicas, detalhes, dicas que alguém te deu. Pode colocar papeizinhos coloridos. Você pode usar canetinha, marcador, enfim, né? O elemento que for ali para pintar, desenhar, esses recortes das suas fotos, imagens de inspiração, mesmo que de repente não seja exatamente o que você vai fazer, mas sei lá, é na Grécia, né? Então você pega uma imagem enfim, de um deus grego, né? Do Olimpo, enfim, coisas que te inspiram, né? Tudo que está te motivando ali a, a fazer essa viagem, né? Tô dando um exemplo aqui de uma viagem, mas pode ser o que você quiser, né? Pode ser um trabalho, pode ser um projeto. E aí você vai usar, né, sua imaginação ali para colar fitinhas, glitter, adesivinho, né? Você pode colar uma folhinha, você pode, enfim, usar sua imaginação para fazer. Agora, então, esses são os materiais, mas muito importante que cada momento desse, dedicado ao wish wall, sei lá, você vai dedicar aí, vai fazer isso durante alguns dias aí, vai dedicar uma meia horinha para fazer por dia, que você esteja muito inteiro quando você está fazendo. E que cada coisinha que você está colando ali, você coloque mesmo de verdade a sua intenção. Esse alinhamento, sabe? Tá, vou lá, vou conseguir, né? Então vai se se conectando mesmo, né? Colocando sua intenção, purificando também. Faz uma limpeza em você antes, né? Tipo, se concentra um pouquinho, entra num estado de meditação. É muito importante que esse mural, ele esteja vindo de você de um lugar puro, de um lugar limpo, de um lugar que não está cheio de interferências, de competições, nada assim, né? E aí você pode botar um título, né? Um sonho a se realizar, enfim, por aí vai. E aí você vai fazendo e escrevendo esses desejos, né? E quando você conseguir, celebre. Celebre, agradeça, né? Aí é isso, assim. Então, minha proposta aqui, né? Que você faça esse wish wall para um desejo. Mas digamos que a sua viagem para a Grécia, ela só vai acontecer lá no começo do ano que vem, né? Tem um tempo aí pela frente. Você se dedica para esse wish wall, deixa ele lá, né? E aí você pode até fazer outros nesse meio tempo, né? Mesmo que ele vá demorar a se manifestar. E aí, quando ele se manifestar, você resgata esse wish wall e aí toma contato com ele de novo, né? Verificando, né? O que deu certo, agradecendo, celebrando. E aí, quem sentir de fazer, né? Quem se inspirou, quem gostou dessa ideia, dessa dica, e vai fazer durante essa semana, eu peço, por favor, que você compartilhe com a gente, né? Tira uma fotinho do que você estiver fazendo, posta lá no grupo. Ó, meu wish wall, olha aqui, olha como eu tô. E a gente vai trocando, porque a gente pode se inspirar um no outro. Então é isso, gente. Esse é o. Eu vou colocar também esse passo a passo, né? Mais ou menos, essas ideiazinhas, esses materiais, esse modo de fazer lá no grupo. Eu tenho um monte de coisa para botar no grupo hoje. E eu vou botar lá para a gente se acompanhar. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, o que achou, né, dessas propostas, dessas ideias. A Rose está fazendo um mockup. Pode, é maravilhoso para o mockup, porque muitas vezes, quando você está fazendo um mockup, sabe aquela primeira rosa, onde você vai colocar
tudo que você deseja, às vezes você não sabe direito como visualizar, né? O wish wall, ele é uma forma de você dar um passo na direção da ação, dessa pesquisa, né? Então, digamos que o seu mockup fosse a viagem para a Grécia, mas sei lá, você não tem muito claro na sua cabeça como é que é a cidade que você vai visitar. Quando você faz o wish wall, você tem a clareza. E aí visualizar vai ficar mais fácil, né? Então faz sim, faz o wish wall do seu mockup, Rose. Perfeito. Muito boa ideia, inclusive. Eu sempre tenho, assim, às vezes eu não faço ele no físico, mas eu faço uma pastinha às vezes, né? Por isso, porque você pode, às vezes, não tá sabendo visualizar exatamente o que você quer. E aí, às vezes, o universo fica meio confuso. O que que você quer, afinal, né? Então, você faz ali o wish wall para ter clareza, né? E se veja ali realizando. Se você quiser, você pode fazer umas colagens, assim, botar uma foto sua em cima de uma fotinho lá da cidade grega que você quer, né? E aí faz umas colagens, assim, umas brincadeiras e usa a sua imaginação. Isso é muito legal. A Vera tá falando que o mockup para ela é difícil. O visual ele tá ali, né? Acessível, assim, e fica a visualização. Coloca ele num lugar onde você veja bastante, sei lá, na parede do seu quarto, né? Coloca ali na sala onde você passa, enfim, num lugar que você veja, né? Para você poder ir criando essa realidade. Então tá, se alguém tiver mais dúvida, vou colocar essas coisas lá no grupo. Eu agradeço muito a presença. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é sobre o ritual de amanhã. Amanhã tem o eclipse, tem a lua cheia, né? A gente vai ter um encontro aqui, mais ou menos nesse mesmo horário, acho que é 6h30, nosso encontro de amanhã. E aí, eu vou precisar passar algumas coisas para vocês antes. Então, fiquem atentos no grupo hoje, porque eu vou colocar uma listinha para amanhã de algumas coisinhas para fazer. Porque tem uns preparos. A gente vai fazer um ritual bem, bem bruxo mesmo, bem bruxa, né? Bem magia. Então, a gente vai começar hoje aproveitando a força da lua cheia. A gente vai botar umas pedras para marinar na lua cheia. Então, vou precisar contar para vocês isso hoje. Então, fica ligado aí para vocês verem e poder fazer amanhã, tá? Com as pedrinhas marinadas, tá bom? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. A Rose está falando, pode fazer um wish wall diferente do mockup? Pode. Pode. Ó, esse wish wall vai ser maravilhoso. Passar o Réveillon aqui em Alto Paraíso. Venha, Rose. Venha sim, passar o ano novo com a gente. Pode fazer. Muito bom. Gratidão também, Fátima. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê amanhã. E eu vou postar a gravação daqui a pouco. Beijo grande e até amanhã. Tchau, gente.